Minas deve ter um déficit de mais de 8 bilhões de reais no orçamento de 2018. A previsão do governo Pimentel foi enviada esta semana para a Assembleia. O rombo é pouco maior do que o previsto para este ano. Conversa comigo o deputado André Quintão, líder do bloco Minas Melhor, que compõe a base do governo no Parlamento Mineiro. Bem-vindo, deputado. Tudo bem, Viviane. Deputado, como é que o governo Pimentel vai cumprir compromissos assumidos com a população com esse déficit de mais de 8 bi? É o quarto ano seguido que o orçamento do Estado tem déficit, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai responder às necessidades da população? Quando nós assumimos o governo em 2015, nós assumimos também um déficit estrutural crônico que gira nesta ordem de 8 bilhões de reais ano. Essa situação foi agravada com a situação econômica do país, com a recessão, e também, após o golpe contra a presidenta Dilma, o descaso com que o governo federal tem tratado Minas Gerais, inclusive nos processos de negociação, o caso das usinas da CEMIG, a questão da dívida do Estado com a União e da União com o Estado através da compensação da Lei Candir. Então, de fato, o déficit existe, ele é difícil de ser equacionado, o governo tomou a opção correta de não maquiar as contas e apresentar à Assembleia um orçamento realista e, portanto, todo o esforço de gestão do governo é para não deixar o Estado parar de funcionar. Então, essa é a meta, é a segurança pública funcionar, a saúde, o esforço imenso para que o piso do magistério seja cumprido, óbvio, não sem dificuldades. E aqui na Assembleia nós aprovamos um conjunto de propostas que podem alterar essa situação no decorrer do exercício orçamentário de 2018. Por exemplo, a regularização das dívidas, o refis, é um processo que está em curso, que vai trazer receitas extras, a autorização que o governo tem para alienar imóveis ociosos, a efetivação do fundo de ativos imobiliários. Receitas de que ordem, deputado? É difícil você estimar, mas no caso, por exemplo, do refis, há uma estimativa de aproximadamente 4 bilhões de reais. Agora, é uma estimativa, isso depende também da adesão das pessoas aos programas de regularização. Agora, a oposição sempre diz o seguinte, que o que existe, déficit é arrecadação e despesa e gasto, né? Que o Estado gasta muito, está arrecadando pouco, é inegável, as dificuldades de arrecadação são inegáveis, mas que há muito gasto. O Estado, o governo continua mantendo a decisão porque houve um aumento, inclusive, nos gastos do Estado, do ano passado para cá. O Estado... A posição do governo é a mesma, de não fazer cortes? O Estado está fazendo corte naquilo que pode ser dispensável, naquilo que eventualmente é supérfluo, mas há um acordo de pagamento do piso nacional do magistério, de valorização dos professores. Existem as demandas de nomeações na segurança pública, por exemplo, no campo da assistência social, a abertura de centros de referência especializados da assistência social para atender idosos, pessoas com deficiência, apoio a uma rede socioassistencial, aproximadamente 300 entidades serão beneficiadas, ou seja, governo existe para governar, existe para atender os direitos básicos de cidadania e não para fazer ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Agora, nós estamos cobrando, por exemplo, do governo Temer, a compensação da Lei Candir. O Congresso Nacional tem até o final do ano para dizer como os estados que perderam bilhões ao longo dos anos serão ressarcidos pelo governo federal. Minas Gerais deve à União 88 bi e a União deve a Minas Gerais 135 bilhões. Agora o Congresso pode não votar nada, né? Mas aí nós temos que tomar as medidas jurídicas. O próprio Supremo recomendou que o TCU estabeleça critérios dessa recomposição e ressarcimento. Nós temos que buscar alternativas exigindo respeito para Minas Gerais. Cortar despesas nas costas dos mais pobres, prejudicando a saúde pública,
penalizando o servidor público. E isso não é correto, essa cartilha de Estado mínimo, de Estado omisso, o governo, felizmente, no meu entendimento, não vai assumir. Agora, deputado, 2018 é ano eleitoral. Que impacto o senhor acha que essa falta de dinheiro pode provocar nas eleições do ano que vem? É óbvio que se a situação... Na busca da reeleição do governador. É óbvio que se a situação fiscal, financeira estivesse melhor, nós teríamos, até pela equipe competente que o governador tem, entregas em escala maior. Então você tem políticas públicas que com mais recursos você teria mais e melhores resultados. Mas o governo tem apresentado boas propostas e bons resultados. Aqui na região metropolitana, por exemplo, o policiamento, as bases móveis, tem trazido uma segurança maior para o cidadão. Os fóruns regionais, uma forma inovadora de governar, as prioridades estão sendo rigorosamente cumpridas naquilo que o dinheiro disponível propicia. Então, o governo vai ter uma condição eleitoral boa, positiva ano que vem, até porque a população está vendo que a situação é grave por todos os estados, por todos os municípios. E Minas Gerais, diferente de outras unidades da federação, está com o funcionamento regular das suas atividades. Nós estamos parcelando o salário de 3 vezes. É o ideal? Lógico que não é, mas paga dentro do próprio mês. Tem estado que está pagando agora o mês de abril, o mês de maio. Então, nós sonhamos, lutamos e resistimos para ter uma mudança no plano federal, para o Brasil voltar a crescer, para os estados voltarem a ter mais recursos, mas enquanto isso não ocorre, o esforço é aqui dentro e isso está sendo feito. E desse ponto de vista, Vivian, acho que nós chegaremos às eleições de 2018 numa posição positiva, boa. A propósito das eleições de 2018, o Congresso acaba de aprovar a reforma política. Algumas coisas não passaram, mas o fundo de campanha, que era que faltava ser apreciado, foi aprovado e a cláusula de barreira e mais algumas regras. Como é que o senhor acha que essas mudanças que acabam de ser feitas vão impactar o jogo eleitoral do ano que vem? Eu acho que é ser generoso com o Congresso ao falar em reforma política. É um remendo político, tem um vício de origem, porque a maior parte dos parlamentares federais começou a discutir as mudanças a partir da seguinte pergunta: como é mais fácil eu reproduzir e renovar o meu mandato? Aí começa errado. A proposta ideal deles era distritão com fundão. Felizmente a reação da sociedade foi tamanha que isso não passou. Mas as mudanças são absolutamente tímidas. Coligação proporcional, o fim das coligações, só para 2020, não foi aprovado para 2018. Nenhuma alteração no modelo, no sistema eleitoral. E a criação do fundo eleitoral é uma forma de financiamento público, que foi sempre defendido de campanha, pelo PT, né? Só que nós defendimos financiamento público com voto em lista. Com voto em lista, porque aí faria sentido. Voto em lista, que só para explicar para o eleitor que não sabe o que é isso, né? Uma lista fechada que o partido decide quais são os nomes. Agora, da forma que ficou, veja bem, Vivi, ainda mais agora com essa alteração do Senado se prevalecer. Você tem o fundo público, mas você tem a possibilidade de autofinanciamento de campanha sem limites, ou seja, os candidatos ricos, poderosos, que representam elites, terão a condição de autofinanciamento das suas campanhas, inclusive com recurso público também. A combinação do autofinanciamento, que não deixa de ser um financiamento privado, com o financiamento público de campanha. Aí a sociedade efetivamente vai reagir. Então, não considero positivas as alterações feitas. Elas foram tímidas, nós tínhamos que criar mecanismos de barateamento das campanhas, de fortalecimento dos programas partidários, ideológicos a serem debatidos com a sociedade. Mas, infelizmente, para ter reforma política de verdade, tem que ter constituinte exclusiva com essa finalidade. Agora, deputado, o Datafolha mostrou a ampliação da liderança de Lula, não só o Datafolha, mas os institutos vêm apontando na mesma direção. Liderança do ex-presidente Lula, se for candidato à presidência, e uma recuperação da aprovação do PT para o patamar de 2014, né?
com os escândalos, as denúncias de nomes do PT envolvidos com a Operação Lava Jato, com as investigações da Lava Jato, o PT teve uma queda grande e recuperou e voltou a esse patamar de 2014. O senhor, primeiro, a questão da candidatura do ex-presidente Lula, o senhor acredita que o ex-presidente Lula chega a 2018 como candidato? Qual que é a sua impressão? Diante, claro, das circunstâncias e da condenação judicial. Do ponto de vista político, eleição sem Lula é fraude, é golpe. O Lula está sendo vítima de uma campanha odiosa, de um massacre, de uma caçada, de uma perseguição, uma condenação sem provas. Existe já até uma publicação com dezenas de artigos jurídicos, não políticos, que revelam as fragilidades jurídicas, não políticas, da condenação do ex-presidente. E dentro dos procedimentos jurídicos que existem, o presidente Lula vai criar e buscar criar condições, né, vai buscar a sua condição de registro de candidatura. Existem pessoas que têm um conhecimento vasto do mundo jurídico que afirmam que ele, dentro dos prazos legais, terá condição de disputar a eleição de 2018. Isso é muito importante para a sociedade brasileira. Por que que o Lula lidera e amplia sua diferença em relação aos demais candidatos e o PT recupera o prestígio? Porque muita gente foi enganada, foi manipulada pela campanha midiática, pela articulação do golpe contra a presidenta Dilma. Muita gente achou que a mudança de governo ia trazer um país melhor, ia trazer novos ares. Foi exatamente o contrário. O legado do PT, o legado do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, é o legado da inclusão social, das oportunidades para os jovens frequentarem a universidade, das pessoas terem renda, terem emprego, terem consumo. Então hoje, por que o Lula e o PT crescem? Porque a população está comparando antes do nosso período, o nosso período e depois, e agora com o governo golpista do presidente Temer. Então é uma tendência crescente do PT ir recuperando gradualmente e do presidente Lula manter essa dianteira. Agora, é evidente, nós estamos ainda muito longe do período eleitoral, o quadro ainda não está definido, mas aí é na rua que a gente sente isso, no interior, viajando. As pessoas mencionam, nossa, que saudade, na época do presidente Lula eu me alimentava melhor, na época do presidente Lula meu filho podia estar na universidade, na época do presidente Lula eu tinha o meu veículo, minha televisão, minha geladeira, agora está tudo mais difícil, agora mal eu tenho um subemprego. Então as pessoas querem a volta do presidente Lula. E não é por outro motivo, telespectadores, que a direita, que as elites estão nessa caçada implacável contra o direito do presidente Lula ser candidato à presidência ano que vem. Mas será, e vai ganhar. Agora, a pesquisa publicada fala também que os entrevistados, 54% dos entrevistados, que representam aí o eleitorado, querem Lula preso. Faz parte dessa mesma pesquisa. A mesma pesquisa que mostra ele com 35% de intenção de voto, aponta também que há esse percentual de brasileiros que gostariam de ver Lula preso. O que o senhor acha disso? Existe uma rejeição ao PT e ao presidente Lula da ordem de 40% hoje. Resultado também desse massacre midiático. São minutos editoriais todos os dias nas maiores mídias do Brasil contra o presidente Lula, inclusive com inverdades. Então, isso acaba por influenciar uma parte da opinião pública. Mas quando se trata de quem vai governar o Brasil, quem vai cuidar das crianças na escola, da alimentação, do emprego, da renda, da agricultura familiar, aí todos têm saudade da forma de governar do presidente Lula. Tem uma percepção, você acha que tem uma percepção contraditória das pessoas? É pelo massacre midiático. As pessoas também são induzidas. Se todos os dias aparecem reportagens, algumas forjadas, condenando já antecipadamente o presidente Lula por crimes não cometidos, é lógico que a população cria uma predisposição de achar que ele tem que ser punido.
Mas ao longo, isso que eu estou colocando, Vivian, as pessoas não são eternamente manipuladas. Ao longo do tempo, elas estão percebendo que aqueles que foram porta-vozes, né, da criminalização do Lula e do PT estão muito envolvidos com esquemas de corrupção que sustentaram, inclusive, o golpe. E as pessoas estão percebendo no seu cotidiano a piora de vida. Então elas vão percebendo a farsa que foi o golpe contra a presidenta Dilma e o desgoverno do presidente Temer. Lula viaja o país, né? Começou pelo Nordeste, tem uma programação em Minas de 8 dias. Sim, se não me engano, no 23 a 27 de outubro, provavelmente. Um roteiro interessante. O que representam essas caravanas? Tem gente que fala, não, isso é para resgatar a história do Lula, não é? Fazer um contraponto a esse o que o senhor está chamando de massacre, não é? E ou é uma pré-campanha, ou é um chamado à militância, ou é tudo junto. O que são as caravanas? É um reencontro da maior liderança popular do Brasil com as pessoas mais pobres, com os movimentos sociais, com as regiões de Minas que ele sempre visitou, que ele conhece muito, conhece como presidente, como militante, como líder popular, e significa também uma organização e resistência ao desmonte das políticas públicas em curso hoje no Brasil. Muito antes das eleições de 2018, nós temos o desafio já de impedir a desconstituição de políticas sociais no Brasil, e isso já está ocorrendo. Nós temos uma previsão para o ano que vem de um corte de 98,2% no orçamento da assistência social, 82% no orçamento da agricultura familiar, 11% no programa Bolsa Família. Então, a reação dos movimentos sociais nesse momento é muito importante. E a presença da nossa maior liderança popular anima a militância. Então, não se trata de pré-campanha, se trata de organização e resistência contra os desdobramentos do golpe e o desmonte das políticas públicas no país. Vão dar o tom as caravanas da campanha do PT no ano que vem? Como é que vai ser? O senhor imagina que vai ser nessa mesma linha? Eu acredito que... de encontrar essa população? O reencontro, a discussão do legado, que é fundamental, né, porque nas regiões que o presidente Lula vai visitar, ele vai, com certeza, visitar universidades implantadas em regiões mais pobres pelo seu governo, vai encontrar jovens negros pobres, hoje doutores, advogados, vai reencontrar com agricultores familiares que hoje têm uma condição de vida muito melhor porque tiveram a eletrificação rural, tiveram o crédito da agricultura familiar, vai reencontrar com famílias estruturadas que hoje têm uma capacidade de autonomia e emancipação em função dos programas de transferência de renda e inclusão produtiva. Então tem essa dimensão do legado, da defesa do legado, mas tem a dimensão também do olhar para frente. E em Minas ele está passando... Ele vai, provavelmente, ele vai iniciar no Vale do Aço, Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Araçuaí, Salinas, Montes Claros, Diamantina, Cordesburgo e termina em Belo Horizonte. É um esboço de um roteiro em regiões que tem um sentido muito grande, mas já antecipando, Vivian, é a caravana 1, roteiro 1, porque o ex-presidente Lula vai voltar a Minas também. Nós temos regiões importantes, né, a Zona da Mata, o Noroeste, o Sul, o Triângulo, que ele também fará questão de visitar. E onde, do ponto de vista eleitoral, é mais difícil para ele, não? Zona da Mata, para pegar uma cidade expoente, se dependesse de Juiz de Fora, o presidente Lula já seria presidente desde 89. Então, a gente sabe que o Sul, o Triângulo, tem sim uma influência de um eleitorado mais paulista, mas não é por isso que o presidente Lula vai deixar de ir também nessas regiões. E aquela história de que a ex-presidente Dilma poderia ser candidata ao Senado por Minas Gerais? Tem muita gente que defende essa tese, ela é daqui de Minas, tem uma relação com o Estado, com a militância, e há uma preocupação do PT, Vivian, na estratégia do ano que vem,
de fortalecer a nossa representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Um dos problemas enfrentados pelo PT no governo federal é que nós ganhamos a presidência da República e não tínhamos uma maioria progressista no Congresso Nacional. E essa política de alianças comprometeu muitas vezes alguns avanços substantivos de políticas públicas, da reforma tributária, por exemplo, da reforma agrária. Então, a hipótese de uma candidatura da presidenta Dilma ou a Senado ou à Câmara Federal existe, ou por Minas, ou pelo Rio Grande do Sul. Parece que tem aí um limite para mudança de domicílio eleitoral. Exatamente. Então, vamos aguardar a decisão da ex-presidenta. Eu tenho certeza que... Depende de uma decisão. A decisão pessoal, né, e política. Por onde ela sair, ela irá representar bem nosso povo lá na Câmara. Agora, um último assunto, porque o nosso tempo está curtinho. A direção do PT e o próprio governador Fernando Pimentel apoiaram a autonomia do Senado, no caso, sobre a palavra final, sobre o afastamento do senador Aécio Neves, que foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Parte do PT discordou, não é? E há quem entenda que o partido está defendendo os próprios interesses ao se posicionar dessa forma, pela autonomia do Senado, contra a determinação do senador ser afastado e se recolher à noite, enfim. Qual que é a sua visão sobre o caso? Não é? É o Senado que tem que decidir isso? O PT agiu corretamente ao se manifestar? O que o senhor acha? Há alguns dias eu acompanhei um debate na TV de dois grandes juristas, um defendendo a posição do Supremo, um defendendo a posição do Senado. Eu, como assistente social, tenho muita dificuldade em falar qual dos dois tem a razão jurídica. Agora, uma coisa eu sei, o senador Delcídio foi afastado, o Eduardo Cunha foi afastado, por analogia, acredito que o senador Aécio Neves também deva ser, como está, afastado. Agora, o importante é que não ocorra uma disputa e um desacerto institucional em nosso país. Nós não podemos nem judicializar a política, nem politizar o judiciário. É o que está ocorrendo nesse momento. Acho que o Supremo tem que tomar uma posição de mérito sobre o que pode, o que não pode, deve, não deve, de preferência em acordo com o Senado, e nós não fulanizarmos a situação. Eu acho que esse é o risco. Ah, não, é do PSDB, o Supremo está certo. Ah, não, é do PT, o Supremo está errado. Isso não é bom para a democracia. Democracia precisa de regras estáveis e funcionamento harmônico entre as instituições. Então, o senhor concorda que a direção do PT estava certa no sentido de dizer que tinha que se manter a autonomia do Senado? E na tese, sim. A Constituição? Na tese, sim. Tem que respeitar a Constituição. Agora, se o Supremo vai inclusive julgar nos próximos dias, né? Eles vão formar um entendimento. Dia 11 na ausência de um entendimento... Porque essa foi uma decisão que foi tomada pela primeira turma, né? E tem que ser confirmada pelo Pleno. E não a confirmação do caso específico do senador Aécio. Mas se pode e deve afastar um senador sem a manifestação dos senadores. Eu acho que tem que ter uma decisão que valha para todos. Se você me perguntar, a nota do PT, na tese está correta, mas no caso específico, se olharmos Eduardo Cunha e Delcídio, o senador Aécio também deveria continuar afastado. Mas nós, repito, a fulanização não é o caminho de fortalecimento da democracia. Nós não podemos, é do PT, é de um jeito, é do PSDB, é de outro. Aí vira casuísmo, acho que isso não é bom. Deputado, muito obrigada pela presença. Obrigado, Vivi. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT. Ele é líder do Bloco Minas Melhor, o bloco de apoio ao governo. Nós falamos aqui sobre o nosso assunto inicial, foi o orçamento de 2018, que já chegou à Assembleia de Minas, chegou apontando um déficit de mais de 8 bi para o ano que vem. Falamos sobre como o governo vai enfrentar essa questão, as dificuldades que há com a falta de recursos, os caminhos que ele busca para reduzir essas perdas. Falamos também de eleições, das perspectivas em nível nacional, com o ex-presidente Lula numa possível corrida
pela presidência, enfim, uma possível participação na corrida pela presidência, e aqui no estado também com o governador Fernando Pimentel. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.